Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês para mais uma reunião de estudos, estudo do Evangelho, reunião de reflexão. Hoje nosso tema será a perfeição moral. A nossa irmã Rosilene vai fazer o estudo por nós. Gostaria de pedir para que possam desligar os celulares ou colocar no silencioso, para que a harmonia da reunião não seja quebrada, que todos possam ter um bom entendimento das lições do Evangelho, que todos nós possamos sair daqui com boas reflexões nesse estudo de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Maior, agradecendo a Jesus pela oportunidade do trabalho, agradecendo ao irmão Miramês e toda a equipe de benfeitores do plano espiritual que nos ajuda, que nos dá as intuições e que nos mantém na tarefa, seguros. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nos dois planos de vida, os nossos corações e as nossas mentes, para que o nosso entendimento seja perfeito nos ensinos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então eu vou passar a palavra para a nossa irmã Rosilene para o estudo. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Sintam-se todos abraçados, bem-vindos, na nossa casa, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Então, hoje nós vamos conversar, refletir sobre esse tema, a perfeição moral. Só Mendes colocou aqui, a oportunidade que nós temos de reflexões, que é o que a doutrina nos convida, A doutrina espírita, ela não traz uma outra moral, senão a do Cristo, E com a doutrina espírita, nós temos essa chave, que abre a porta que é Jesus. E que vem nos esclarecer, trazer o consolo, Então, o objetivo, a finalidade última da doutrina espírita é a nossa transformação moral. Nós nos transformarmos, Sermos pessoas melhores, olhando para a nossa realidade, porque nós somos espíritos imortais, não é mesmo? Então, quando a gente fala de perfeição moral, hoje a nossa referência, nós vamos tomar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, e também vamos estar buscando, a base da doutrina, o Livro dos Espíritos, com algumas questões que também no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, traz para nós as leis morais. E nesse capítulo das leis morais, nós temos lá sobre a perfeição moral, tá? Então, para a gente estar conversando sobre esse tema, a perfeição moral, vamos trazer aqui a passagem do Evangelho, quando Jesus, ele fala, traz aqui nessa passagem, os caracteres da perfeição que está lá no capítulo 17. Narrada por Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48, Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazei o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito
é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus nos chama para sermos perfeitos como Deus. Como assim? Aqui ele se refere a essa perfeição. Então, a perfeição, não como Deus, porque Deus é Pai, é Criador, a perfeição de Deus é absoluta, né? Absoluta. Mas nós, como seus filhos, nós estamos nessa trajetória para alcançar a perfeição relativa, a maior que nós podemos enquanto filhos, né? Então, para a gente compreender que o nosso destino, todos nós enquanto espíritos estamos nessa caminhada evolutiva, nós vamos chegar à perfeição, essa perfeição relativa, significa que nós seremos espíritos puros, como Jesus, que é a nossa referência maior de pureza espiritual nesse planeta, inclusive o diretor, né, da nossa órbita, do nosso planeta. Então, qual que é o ponto de partida? Onde que nós estamos? Para a gente compreender como que se dá essa transformação. Qual que é o nosso ponto de partida? Como estamos hoje? Estamos no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, e qual que é a nossa condição? Espíritos imperfeitos, né? Reencarnar, que é lei divina, porque hoje nós estamos falando das leis morais. E reencarnação é lei divina, não é para contestar. E as leis foram criadas, né, por Deus para ordenar a harmonia do universo. Então, o nosso destino é essa integração com o Pai, que nós nos perdemos nesse caminho. Criados simples e ignorantes, mas a caminho dessa luz maior, de sermos espíritos perfeitos. E qual que é o nosso modelo? O modelo, o nosso padrão. Qual é? Quem é? Jesus, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a resposta mais curta, né? E é o que é Jesus. Essa é a nossa referência de espírito puro, de perfeição. Então, nós precisamos compreender que nós estamos falando de transformação moral, Jesus nos chamando. Então, o que seria transformar e o que seria moral, né? Buscando aqui antes, vamos nos situar na questão. Dentro disso, eu acho que é importante a gente ler, até como convite, para a gente conhecer e aprofundar, porque o sentido maior da doutrina espírita é o nosso processo educativo. E a educação, ela se faz com reflexão, né? Não se trata, então, quando a gente fala de transformação moral, nós não estamos falando de mudança de comportamento. Nós estamos falando de uma mudança que é de dentro para fora. Então, nós precisamos fazer perguntas. Como eu estou hoje? Né? A condição, quando os espíritos falam da progressão, isso nós estamos falando dos espíritos superiores, né, que respondem aqui as perguntas de Kardec, o codificador, pesquisador, né? Kardec pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então, eles respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas, chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade.
Não, tem uma felicidade sim, né? Que nós vamos alcançar um dia. Nós só não podemos ter expectativa que vai ser para algumas encarnações, né? São muitas, são milhares de reencarnação. Esse gradativamente. Os espíritos falam, né? Comparando uma reencarnação como se fosse um dia na Terra. Então, uma transformação desta ordem, ela pode vir de uma forma superficial? Nós precisamos nos perguntar. A mudança é de dentro para fora, né? E aí, quando a gente fala de transformação moral, o que é a moral? O que é a moral? No Livro dos Espíritos está lá para nós, na questão 629, o bem e o mal. Que definição se pode se dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância da lei de Deus. O mal como ausência do bem. O bem, essa conexão, esse cumprimento das leis divinas, que se resume em lei de justiça, amor e caridade. Né? Então, quando nós, nessa condição, porque nós estamos como espíritos imperfeitos, e lá também no Livro dos Espíritos, fala dentro dessa escala de progressão dos espíritos, a terceira ordem são dos espíritos impuros, nós. Né? Depois a gente tem a escala da segunda ordem, que são espíritos bons, e depois os espíritos puros. Não ficar... Tem uma gradação, mas de uma forma geral, nós estamos em qual escala? Sim, terceira ordem, imperfeitos. E a terceira ordem dos espíritos, a característica é a predominância do mal. Né? Então, predomina em nós que estamos hoje reencarnados, espíritos imperfeitos, vindo de muitas reencarnações, nessa caminhada evolutiva, o mal. E o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Não existe por si só. Assim como o frio não existe a ausência do calor, o mal também. Então, a moral é o quê? É a regra do bem proceder. Qual regra? E nós não estamos falando de regras externas, do que pode e o que não pode, embora a gente sabe que as leis humanas, elas tendem a evoluir conforme uma lei maior, não é isso? Quando a gente vê, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são leis humanas aqui no caso do nosso país, né? Visando resgatar o quê? Antes não era assim. A lei é a partir de 1990. E antes, o que nós sabemos sobre o histórico? Como que a criança, né, o trabalho infantil hoje infelizmente ainda tem, mas assim, o lugar da criança, o respeito, como que ela vinha sendo tratada, os idosos que a gente também, né, as leis do país, a nossa Constituição, as leis de inclusão, todas as leis, elas evoluem na medida que os homens vão evoluindo. No sentido de buscar o quê? A garantia dos direitos, o respeito aos direitos. Porque quando nós estamos falando de direitos, de respeito aos direitos, nós estamos falando de justiça, né? Então tem uma justiça divina e nós ainda não somos justos. Mas nós estamos evoluindo e à medida das necessidades, à medida que a sociedade vai se progredindo e nós vamos nos transformando, as leis também vão acompanhando as leis dos homens. Então nós estamos falando de uma transformação que é de dentro para fora, de olhar para essa regra interna que nos dirige. Então, nós precisamos perguntar, quais são essas regras? E aí, nós, no Evangelho, segundo o Espiritismo, né?
lá na parte que fala dos bons espíritas, temos aqui: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega em domar as inclinações más. Então, se nós somos espíritos impuros, significa, nessa caminhada evolutiva, a presença do mal. O mal é o não cumprimento das leis divinas, né, que são de justiça, amor e caridade. Então, o propósito maior é a gente ir nos transformando a partir de olhar para esse mal, né? Então, veja bem, eu percebo que eu tenho um mal, porque aqui nós estamos falando, né, gente? Quando nós falamos de mal, nós estamos falando dos nossos vícios, dos vícios morais, e até se a gente for olhar dos vícios físicos, né, por trás das dependências, das compulsões, as dependências químicas, tem o mal, que é essa desconexão, né, com o amor maior, com Deus em nós. E todo mal, por trás do mal, como o Livro dos Espíritos traz para nós, a raiz de todos os vícios, por trás de todos os vícios a gente tem o mal, mas qual que é a raiz de todos os males? Que a predominância do espírito puro aqui, predomina o mal, significa a raiz do mal, que é o egoísmo. Egoísmo. Né? Então, o mal existe em nós porque nós estamos ainda egoístas. Então, nós precisamos olhar, quando a gente fala de transformar, é para o egoísmo que habita em nós. E aqui os espíritos falam, né, como uma plantação que tem as ervas daninhas, que fazem mal e prejudicam o crescimento. O que a gente faz? Adianta arrancar só o matinho por cima? O que vai acontecer? Vai voltar, não vai? Porque foi só o superficial. Então é preciso ser arrancado, no sentido de ir de dentro, né? Aí, no caso, não é a gente arrancar. A metáfora, né, da plantação é que tem uma raiz. A raiz do mal que habita em nós, né, dos nossos vícios, tudo, é o egoísmo. Então, é para ele que nós precisamos focar. Mas nós temos olhado e focado e prestado atenção no egoísmo? Quando em que como que eu percebo? Então, considerando a maioria de nós que estamos aqui no planeta, né? Grande maioria, sim, estamos nessa condição de egoístas. Onde aparece o meu egoísmo? Porque eu posso falar assim, eu sou egoísta mesmo. Eu sou, já vi que eu sou egoísta. Mas quando? Onde que aparece o egoísmo? Vamos olhar para os nossos relacionamentos de família. Na relação com os pais, onde que é que está aparecendo o egoísmo? E o egoísmo é o quê? Interesse pessoal. Eu estar no centro. Tudo é eu, né? Então, se eu tenho dificuldade, eu não reconheço. Alguém me ofende. Teve realmente uma agressão. E aí é um processo, né? O perdão. Ninguém vai perdoar só falando que perdoou. Eu preciso olhar. Qual que é a dificuldade? O que está acontecendo que não dá? Já passaram anos. Ainda tem ressentimento. Qual que é a origem? No caso aí, o mal, que é o ressentimento, a mágoa, o que está por trás dessa dificuldade de perdoar? O egoísmo. O egoísmo é a raiz de todo o mal. Da nossa intolerância, da maledicência, né? Das depressões, os transtornos mentais. Está lá a origem. Porque eu me coloco como o centro. No caso aí da ofensa, eu não poderia ser ofendido.
Eu não poderia. Tudo gira em torno de mim, do meu ponto de vista. Então eu não consigo fazer o exercício que o outro também está nessa condição, como eu, de imperfeito, que também é egoísta, que está no seu processo, né? Então, se ele vai olhar ou não para essa questão, isso é uma questão dele. Mas a transformação, o Evangelho de Jesus é um chamado para cada um de nós, porque a caminhada evolutiva, o progresso, ele parte do individual. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós estamos falando de uma responsabilização. Nos responsabilizarmos pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, ao invés de ficar sempre o outro, né? E nós já trouxemos aqui, a partir da família, como esse cadinho para nos burilar e que vai nos ajudar nessa transformação moral, na medida em que traz as necessidades que nós precisamos para nos transformar. Então, se eu trago lá, né, essa impaciência, uma intolerância muito grande, tudo isso, né, vamos olhar para nós, com quem eu estou convivendo hoje? Em casa, no trabalho, como que estão os padrões de relacionamento, aquelas situações que repetem? O que está por trás dessa repetição? Né? Porque a reencarnação é oportunidade de evolução. E essa transformação, porque vejam bem, a nossa caminhada evolutiva, a gente tem as duas asas, né? Da sabedoria, do amor. Então, nós vamos falar de uma evolução, de um progresso intelectual e de um progresso moral. O progresso intelectual, ele precede, ele vem antes do moral, né? É muito trabalhoso essa transformação moral, não é? Ou não? Alguém aí nessa pergunta já se reconheceu egoísta ou está achando ainda que não é? E isso não é resposta para a gente falar assim, tá. Gente, o convite da doutrina, no sentido de nos transformarmos em pessoas melhores, não é da gente repetir, né? Resgatando lá a educação que nós recebemos de imposições de mudar comportamento para ter um lugar. Não é mesmo? Um lugarzinho no céu. É Jesus que fala para nós que o reino dos céus está dentro de ti. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. E ele é construído. Nós já temos a potência. Nós somos essa semente. Por isso que ele conta as parábolas, né? Para falar dessa semente que vai vir a ser uma árvore. Então, o reino dos céus não é para a gente buscar fora, é para a gente buscar dentro. Então, quando nós estamos falando de bem, né? E aqui no Evangelho, ele coloca: a essência da perfeição é a caridade. É a caridade. É toda a síntese que Jesus traz da gente fazer o bem para o outro. O bem que a gente gostaria que fizesse. Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer o bem para o outro, o bem que gostaríamos que fizesse para nós. Essa é a regra áurea. Então, se nossas condutas toda vez, né, que a gente for, a partir do que a gente faz, espera aí, e se tivesse feito assim comigo, como que eu me sentiria? Qual teria sido a minha reação? Né? Mas isso é muito trabalhoso. Então, a doutrina traz para nós, nesse tripé de filosofia, o pensar sobre. É preciso que nós façamos perguntas e nos perguntemos. E nessas perguntas, onde está o mal ou o egoísmo hoje? Nas diversas relações. E aí, veja, para essa transformação, se ela não é de fora, então, nós estamos dizendo de uma transformação que se dá pela educação. Então, quando a gente fala de educação, nós não estamos falando de instrução, né?
Nós estudamos sim, o estudo da doutrina vai nos ajudar, vai trazer instrução, a oportunidade de refletir, de pensar, porque ela traz em sua base os esclarecimentos que a gente precisa, entende? Inclusive para a gente avançar no nosso processo de nos melhorar, né? Então, no Evangelho, quando ele fala do homem de bem, o que vocês acham que é um homem de bem? Fala aí para mim, o que é um homem de bem? Depois dessa nossa aí, né? Fala, introdução. O que é um homem de bem? O homem que tenta vencer a si mesmo, né? Suas más qualidades, a tentativa de conseguir, a gente talvez não consiga nessa encarnação. Eu acho que só a tentativa já leva o caminho bem. Sim. Como é que você chama? Juraci. A Juraci está falando do homem de bem, referindo ao esforço, né? Que é o objetivo da nossa palestra hoje, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências. Esforço. Então, o verdadeiro espírita não o foco aí é no esforço, reconhecendo que dá trabalho, né? Para chegar nesse homem de bem. Então, olha, o homem de bem no Evangelho, ele fala, ele é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos. Bom para com todos. Respeita todas as convicções sinceras, né? Ou seja, eu respeito as opiniões do outro. Se o outro tem opiniões diversas de política, assuntos, né? A gente vê aí as polaridades, o futebol, etc. Respeito. Quando eu respeito o outro, eu estou dizendo, eu reconheço, você existe, né? Então, um homem de bem, ele respeita. Então, em todas as circunstâncias, ele seguia pela caridade. Caridade tem egoísmo? Não. E caridade não é benevolência, né? Eu posso fazer boas ações, posso ajudar, sim, de diversas formas. E devemos ajudar naquilo que nós podemos, né? Porque isso é principalmente para nós. Mas a benevolência, a caridade é muito maior que a benevolência. Porque exatamente a caridade essa é a ausência do egoísmo. Né? Quando a gente fala de caridade, nós estamos falando da vivência do amor. A caridade, ela reúne todas as virtudes. E quando a gente está falando de virtudes, nós estamos falando do bem, a conexão com as leis, né? O cumprimento das leis. Então, ser caridoso é não ter interesse, porque vocês lembram lá daquela passagem do óbolo da viúva no Evangelho? Né? Então tem lá aquela oferta, né, de quem vai lá no templo e coloca aquele tanto de denário lá, porque tanto de moeda que faz até barulho lá, né? Imagine aqui, nós, quando a gente oferta alguma coisa, ajuda, mas tem interesse que o outro saiba o que a gente está fazendo de bom, né? E a viúva, ela colocou o melhor que ela tinha, e aí Jesus fala, né, dessa intenção. Quem que realmente fez, né, doou o melhor, realmente foi uma atitude de bem, da caridade? Foi a viúva, né? O óbolo foi aquilo que ela tinha e que ela deu. Mas como são essas nossas doações? Aquilo que a gente chama de prática de caridade. Tem interesse? Quando a gente fala que é caridoso, ajuda algum projeto, né? Faz uma doação mensal lá, que tem vários, né? Nós temos nossos irmãos próximos e aqueles para além das fronteiras, né? Em guerras, a fome de criança, e aí? Nós somos caridosos? Ou nós podemos estar sendo benevolentes e fazendo, né, uma ação, né? Então, quando
tem interesse pessoal, tem o quê? Que nós falamos? Egoísmo. Interesse pessoal é egoísmo. Então, nós podemos achar que estamos sendo caridosos e estamos só numa expressão do egoísmo, querendo fazer o bem, mas por quê? O que nós vamos ganhar com isso? Tem uma intenção. Entende? Porque assim como Jesus falou, eu vou ter um lugar, né? Essas interpretações. Ou então, eu fazendo bem, muitas relações de ajuda. Às vezes eu ajudo até no que o outro não quer me ajuda. Né? Mas por trás, porque a pergunta é a raiz, o que está por trás? O interesse pessoal, de agradar o outro, de ser reconhecido, né? De ser elogiado. E aí? Porque, no fundo, o interesse pessoal é eu sou o centro, eu vou ter olhares. Então, Jesus fala também disso. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Todos aqueles que realmente que a gente tem como exemplos de transformação, quem vocês lembram aí agora? Daqueles que já estiveram conosco ou estão, que a gente pode falar assim, é um exemplo de caridade, de um homem de bem, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? O próprio Chico Xavier, não é mesmo? E muitos outros. Eles o faziam não é para receber, é porque eles já sentiam que eles tinham muito. E nessa consciência de que tudo que nós temos, nós somos depositários. Nada nos pertence, não é da gente. Empréstimos para que a gente possa se colocar a serviço da vida do outro. Sermos caridosos, né? Então, aqueles que já tiveram a consciência de que muito tem, vamos pensar. Então, eles se sentem movidos, é um movimento de alma, de querer fazer pelo outro. Não é porque teve uma regra externa que falou que a gente tem que ajudar, entende? É uma regra interna. Eu sinto, eu preciso, isso me move em direção ao outro. Então, tem uma conexão, tem um amor. Esse é o nosso processo. Mas aí, então, a gente deixa de ajudar porque tem interesse pessoal? Com certeza não. Porque, na verdade, é uma aprendizagem. A gente vai construindo até chegar de fazer sem nem pensar. Né? Eu acho que se a gente parar, aí que a gente não evolui mesmo. Né? Então, eu acho que eu trabalho, por isso que é isso, né? Trabalhoso. Você ir passando, fazendo, e às vezes vem pensamento, você fala assim, nossa, por que eu pensei isso? O que está por trás disso? Né? Como é que eu me sinto doando? Às vezes você está doando, você está fazendo, a pessoa te elogia, fala uma coisa, você se sente orgulhosa. E assim você vai se conhecendo, vai trabalhando. Isso. Obrigada, Eugênia. Isso mesmo, gente. Eugênia trouxe várias situações ali, né? Então, quer dizer, nós não estamos deixando que é para deixar de fazer. Nós precisamos. A questão é a intenção, é o fazer com consciência. Eu tenho consciência que hoje eu estou mais interessada em mim mesma. Eu estou ajudando, mas por trás disso, entende? E aí, Jesus, como mestre, ele não nos julga por isso. Mas nós nos julgamos. Então, aí, de repente, eu vou falar assim, então, aí junta as duas coisas, né? Então, tá, já que é por interesse, eu vou parar de fazer. E como a Eugênia falou, né? É nós que precisamos disso. Então, nós refletimos, espera aí, gente, realmente tem interesse. Hoje está assim, mas eu estou me trabalhando, eu estou olhando para isso no esforço, e ela colocou também, Eugênia trouxe o aspecto do autoconhecimento, né? Que nós já trouxemos várias vezes. Por quê? A chave da transformação moral é o autoconhecimento, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que quando Kardec pergunta qual que é o meio, né, prático, mais eficaz que a gente tem de evitar que a gente seja arrastado pelo mal, é a gente se conhecer. E como que a gente se conhece? É lendo um livro de autoajuda? É assim?
Como é? Refletindo, pensar sobre, se observar, né? Se observar. Então, peraí, nossa, gente, a pessoa falou isso, eu estou com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva. O que está por trás dessa raiva? O que está por trás da minha reação impulsiva, que aí eu não consegui domar? Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as más tendências. Então, todos nós temos as nossas más inclinações, não temos? Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Predominância do mal, do egoísmo. Aceita, vamos aceitar? O primeiro passo é essa autoaceitação. Eu reconheço. E quando eu vejo no outro, porque as relacionamentos são espelho. Tudo que eu vejo no outro, que não me agrada, né? Que me incomoda, que me afeta, eu preciso olhar para mim, porque o outro é espelho. Então, naquilo que eu faço uma crítica em relação ao outro, olho para mim. Gente, não é que eu também... Porque isso não vai ser assim instantâneo, não, né? Isso é de observação diária, coisa que a gente não faz, porque nós estamos vivendo num mundo de muitas informações, fora para dentro, e aí a gente se desconecta da alma, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente não faz reflexão. Então, precisa ter essas pausas. Peraí, isso aí está me incomodando, isso mexeu comigo. E olha, já que foi trazido, lá no... Quando o Santo Agostinho, na questão 919, ele fala para nós sobre a revisão diária, né? Vou contextualizar aqui, que eu já li em outros, mas agora nós temos um outro momento, né? Na questão lá 919... Conhecimento de si mesmo, tá? Quando pergunta, né, qual que é o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, Santo Agostinho responde: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade, o trabalho, né, está precisamente em cada um conhecer-se. Conhecer a si mesmo. Então, gente, dá trabalho mesmo. Evolução é trabalho, né? Trabalho é esforço de evolução. É esforçar, né? E aí o Santo Agostinho, ele fala para a gente fazer uma revisão diária. Como ele fazia. Olha aqui. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência. Eu passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesma se não faltar algum dever. E aí, outras perguntas. Então, veja, revisão diária. Perguntas, mas nós queremos, essas são as respostas, não é mesmo? E onde que a gente busca as respostas? Onde que nós temos buscado as respostas? Principalmente, né? O conhecer-te a ti mesmo é a gente buscar as respostas em nós. E daí a doutrina, nós temos lá, vocês vão pegar o livro dos Espíritos e o Evangelho, nos dá essa base para a gente fazer esse método. É um método, gente, o autoconhecimento. É um meio para a gente chegar à perfeição, né? Então, olha como que Santo Agostinho traduz essas perguntas. Nós colocamos aqui na forma de perguntas. Antes de dormir, como é que a gente tem deitado, se preparado para o sono? Como? Celular até o último minuto? É assim? Gente. Tem hábito da prece? Tem hábito. E muitos nem dormem. Sabia que nós estamos vivendo transtornos de ansiedade? Nunca tivemos tantos? Sim, vivendo no futuro. Então, muitos já não estão nem dormindo, e quando dormem, dormem mal. E a gente precisa compreender o que acontece durante o sono. Nós precisamos do descanso, dessa renovação,
né, que a ciência já mostra, mas também os trabalhos, aprendizados que a gente tem quando a gente se desliga do corpo físico, nós enquanto espíritos, né? Nós recebemos lições, nós podemos receber esclarecimentos, participar de assembleias, entende? Então, e o nosso inconsciente, aquilo que a gente não tem consciência, ele se manifesta durante o sono. Mas minha cabeça, minha mente está tão cheia, atordoada, tudo ligada. Como? Como que eu vou receber? Como que eu vou ampliar a minha consciência? Que é o processo de transformação moral. Então, Santo Agostinho fala dessas perguntas, né? E a filosofia traz a filosofia, o foco é o pensar sobre, é o refletir. Menos foco nas respostas, não é nas respostas. Nós vamos buscando essas respostas, entende? Então, Santo Agostinho, ele faz as perguntas. Cumprir, então vamos lá. Vamos nos esforçar, né, gente? Para a gente praticar. Antes de dormir, faz uma revisão diária. Cumpri bem os meus deveres hoje? Porque o maior dever que nós temos é conosco mesmo. Porque nós viemos do amor de Deus, Ele nos criou. E cada um vem com a missão. E o lugar de cada um aqui é único. Mas todo mundo está querendo fazer um tanto de coisa igual. Cada um tem um lugar para esse mundo ser melhor. E aquilo que você veio fazer, é só você que vai fazer. Então, o primeiro dever que a gente tem é conosco, com a nossa transformação moral, da gente se tornar melhor, né? Que é o foco da doutrina espírita. Cumprir os meus deveres, alguém teve motivo para se queixar de mim? Paro, reflito, lembra de alguma situação do dia. O que eu fiz de bem? Lembrando aqui, o que é o bem e o que é o mal? O que eu fiz de mal? Agindo em determinada situação, qual foi a minha intenção? Então, às vezes, na hora dessa revisão, vai vir uma cena, né? Aquilo onde teve mais, assim, impacto. Uma cena vai vir do dia. Peraí, qual foi a minha intenção quando eu agi daquela forma? Quando nós estamos perguntando de intenção, nós estamos perguntando sobre o nosso interesse pessoal, né? Eu fiz algo que reprovaria se fosse praticada por outra pessoa? É Jesus. Faça com outro o que você gostaria. Eu fiz isso. Tá. E se alguém tivesse feito isso que eu fiz, como eu reprovaria? Gente, nós temos que passar por diversas situações. Num dia, quantas situações a gente vive, dentro e fora de casa? Às vezes, um contato, numa mensagem que a gente dá pelo celular, né? Quantas situações, um olhar nosso, que a gente não fala nada, mas que está carregado assim de julgamento. Não é mesmo? Às vezes um olhar, uma expressão. Aí a gente olha, aí a gente lembra como que a pessoa reagiu. Mas eu não falei nada. Não falou em palavras. Aí a gente volta lá. Por quê? Essa consciência vai vir na hora que eu parar para olhar para isso. No piloto automático isso não acontece. Entende? E aí Santo Agostinho, né, ele fala assim, olha, eu pratiquei alguma ação que eu teria vergonha de confessar? E se Deus me chamasse hoje para a vida espiritual, eu teria receio de olhar para alguém? Porque todos nós podemos ser chamados a qualquer hora, não é isso? Mas e aí, a gente está vivendo como se a vida na terra fosse eterna, né? Eu cometi alguma falta contra Deus? Eu cometi alguma falta contra o próximo? O que os outros poderiam pensar dos meus atos? E o que os meus inimigos poderiam apontar em mim como falha? Os inimigos. Então, os inimigos, eles é que trazem para nós, né? Essa
oportunidade, se a gente se coloca numa postura disponível, para a gente realmente o móvel das nossas ações, o que está por trás. Porque eles falam, inclusive, né, às vezes de uma forma ofensiva, né, que a gente se sente, mas espera aí, ao invés de eu... o problema é dele, é ele, porque a gente já vai na defensiva, não é isso? Quando algo a gente se sente agredido, a gente defende. Depois a gente precisa olhar para isso. Mas espera aí, por que eu me defendi? Estou defendendo de quê? Do meu interesse pessoal. Né? Então, quais as tendências que eu percebi fazendo essa revisão que eu preciso combater? Né? E aí, por último, ele pergunta: se minha vida terminasse agora, eu poderia repousar em paz? Então, são perguntas para nós. Isso é a revisão diária. Santo Agostinho, gente, que está trazendo para nós. Então, vocês vejam que nós temos muitos recursos, né? Sim. Aí você faz essa revisão diária e vem todas aquelas faltas que você cometeu, porque nós cometemos, né? Então, você falou, às vezes até no pensamento, no olhar. E o que a gente faz no final do ciclo? Ah, vocês escutaram, gente? Então, a gente começa a ver, primeiro, que a gente não vai ver tudo de uma vez, não é isso? Nós estamos falando de processo. E aí, cada um está no seu tempo. Então, eu vi algo. Naquele momento, o que nosso objetivo, o foco, inclusive, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as más inclinações. Não tem como, na verdade, não faz nada nesse sentido de que, se não é mudança de comportamento, porque não foi isso que Jesus criticou severamente, né? Quando ele fala assim dos sepulcros caiados que estão pintadinhos, bonitinhos por fora, branco, e por dentro o que tem? Podridão, né, gente? Fétido e tudo. Então, ele está falando o seguinte, por exemplo, eu já percebi, né, que eu tenho uma questão com a raiva, eu fico com muita raiva, aí eu aprendi, né, eu fiz a interpretação, e dentro dessa educação, a forma como é vista, que eu não posso expressar a raiva, né, porque expressar a raiva é gritar, é ser violento, né? Aí eu não posso expressar, porque essa foi a interpretação que eu fiz. Para onde que a raiva vai? Ela deixa de existir? Não. Emoção é corpo, vai para o corpo. Aí vem as úlceras, vem os problemas intestinais, né? Fica controlando, uma hora explode, tem gente que mata, que lá foi só a ponta, né? O estupim, digamos assim. Ah, então eu vivo a raiva, eu falo mesmo que eu penso. É assim? Hã? Não, domar. Então, você está dizendo, eu vi. Então, eu começo a tomar consciência. Tomada de consciência é processo. E toda a nossa transformação moral, ela vem dessa tomada de consciência, que, consequentemente, vai acontecendo a transformação moral. Entende? Isso é ao longo de muitas reencarnações. Então, hoje, nós somos chamados ao esforço diário, né? Então, peraí, aí já vai ser diferente. Quando você se perceber, por exemplo, um exemplo, que eu falei, por exemplo, maledicência. A pessoa começa a falar e eu falo, não, mas o outro. Quando eu começo a falar, peraí, opa, olha a maledicência, porque você já tomou consciência. E aí nós vamos o quê? Domar, controlar nesse sentido, porque nós estamos falando de educação. Senão, porque isso é barbárie, todo mundo fala, tal, né? Mas essa lei, gente, a lei de Deus, ela está em cada um de nós, na consciência. Então, no fundo, todos nós temos essa medida do mal e do bem que está na nossa consciência. E o processo é de despertamento.
é de esforço, é de trabalho, né? Então, dentro do que ela colocou, né? Isso é processo. E cada vez que a gente faz uma revisão e já vê algo, como que é? Como seria? Assim, já aconteceu com vocês de ver alguma coisa assim que vocês não tinham visto? É uma luzinha assim, peraí, gente, peraí, eu sou isso mesmo. Já aconteceu? Acontece, né, gente? Cada um no seu processo. Só que às vezes a gente pode ver e querer continuar, fingir que não viu, né? Então, trazendo aqui a questão, nós acolhemos. A gente viu e falou assim, não é que realmente, quando eu cobrei isso, né, minha postura diante do meu marido, do meu filho, né? Quando, por exemplo, eu quis furar a fila, quando, por exemplo, no trânsito, eu briguei com o outro porque ele tal, tudo tem a ver com o meu egoísmo. Então, e aí, qual que é o sentimento quando a gente começa a ver algo, o mal em nós? Qual que é o sentimento? A gente fica feliz assim, tá? Não, constrangimento. Eu não queria ser assim, tá? Mas é, né? Então, o que Jesus ensina? Acolhimento. Nós somos luz e sombra. Essa parte que a gente não gostaria de ser, mas que a gente é, né? Na verdade, o ser que a gente fala, a essência, é a centelha, que a gente está. Aquilo que faz parte de nós, como isso sombrio, que ainda não está na consciência, isso também faz parte de nós. Então, é Jesus que nos chama para o autoacolhimento. É a gente acolher a nossa humanidade, a nossa condição. Hoje eu estou assim. Mas a nossa realidade, a nossa essência é luz, nós somos filhos de Deus. E nenhuma de suas ovelhas se perderá, diz Jesus, nenhuma de minhas ovelhas. Então, nosso destino é a perfeição. E para chegar lá, é esse esforço. Mas Jesus, ele não espera da gente mais do que a gente possa. Entende? Mas a gente não pode acomodar, a gente precisa esforçar, dar trabalho. Então, autoacolhimento, eu me acolho como sou. E eu sou filha de Deus. E eu fico com isso. Porque a partir do momento que eu me acolho, eu acolho como eu sou, o que acontece? A gente só pode transformar, não porque a gente quer. Porque se eu falar assim, então a partir de hoje eu vou ser diferente. Isso é mudança de comportamento, porque de dentro para fora não muda assim. Isso é milênios aí, reencarnações. Então eu me acolho, né? Numa postura de quem está aqui, aberta a acolher a minha humanidade. Por isso que nós começamos falando, quem somos nós aqui hoje, imperfeitos, né? Então, eu me acolho como filho de Deus e eu tomo para mim a responsabilidade, a cada dia, de fazer diferente, no melhor que eu puder. Porque essas são as lições do Cristo, né? Jesus, aquela passagem que todo mundo conhece, da mulher adúltera, ele apedreja, ele condena? Então, com quem que nós aprendemos isso? De nos condenar e de ficar paralisado na culpa. Porque por trás da culpa tem o egoísmo, o ego. Eu não me permito errar. Entende? Então, caminhando para o final, o autoconhecimento, ele nos ajuda, né? Ele é a chave para a transformação moral, porque é ele que vai mostrar, né, o que nós somos, o que nós precisamos trabalhar. E isso vai se dar ao longo, mas nós temos a nossa essência. E nós somos filhos de Deus. E com Jesus trazendo aí, né, esse chamado para nós, sede perfeitos. Vamos seguir com os recursos que nós já temos.
Nós temos o recurso da oração diária, da conexão, né? Que nos liga ao Pai, que nos faz ouvir a consciência, Deus falando em nós. Temos o recurso do Evangelho no lar diário, ou não, conforme as nossas necessidades, mas pelo menos uma vez a semana, né, para a gente garantir assistência espiritual, né, essa iluminação do lar daqueles que caminham conosco nos 2 planos de vida. Nós temos a casa espírita com seus diversos recursos de fluidoterapia, do passe, tudo são tratamentos, né? Mas não é isso que vai fazer a nossa transformação, isso vai nos ajudar nesse processo, né? Então, é isso. Ficamos então com essa imagem de Jesus olhando para nós, nos acolhendo de forma amorosa, com seu abraço, né? E dizendo para cada um de nós: vós sois luzes. E que nós possamos seguir com Ele, com fé, com esperança a cada dia. Então agradecemos a todos e que Jesus permaneça, que nós permaneçamos com Jesus. Obrigada. Muito bem. Estamos caminhando para o final da nossa reunião, mas conforme a nossa irmã citou, né, esse processo é uma construção gradativa em nós. E é através da nossa fé raciocinada que nós vamos conseguir vencer esse processo, caminhar nele, através do raciocínio lógico. E o que nos dá o raciocínio lógico? O raciocínio sem dogmas. Aquele raciocínio que a gente sabe o que é esse raciocínio nosso, que a gente é aquela fé que a gente sabe o que estamos fazendo e o porquê estamos fazendo aquilo. Não é porque há milênios as pessoas sempre falaram que é assim, assim, assado, por isso que eu acredito que é assim. Não, é porque nós raciocinamos e pela lógica a gente entende o processo como ele é. E a gente vai desenvolver esse raciocínio lógico nos nossos grupos de estudo que nós temos aqui na casa. Nós temos aqui vários grupos de estudos durante a semana, disponíveis para quem quiser participar. É só chegar e se dirigir à sala de estudo, não precisa de burocracia nenhuma, né? Nós temos na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta e no domingo, grupos de estudos. Esses grupos de estudo durante a semana, eles acontecem às 19h45 e vai até às 21 horas. Durante a reunião que acontece aqui no salão. Então, na segunda, nós temos o estudo para os iniciantes da doutrina espírita. A gente estuda os aspectos do espiritismo, de como ele surgiu no mundo, como ele veio para o Brasil, de que forma o Brasil se tornou a pátria do Evangelho, e a gente faz esse estudo na segunda-feira, acompanhado do Livro dos Espíritos. É um estudo para as pessoas que estão iniciando na doutrina espírita, que não têm muito conhecimento. Na quarta-feira nós temos também o estudo do Livro dos Espíritos, sequencialmente, desde a introdução, e também um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho baseado também no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é a nossa base de informação. Ali estão todas as questões que os espíritos superiores, os benfeitores, trouxeram para nós através da codificação de Kardec. Então nós temos esse estudo na quarta-feira. O da segunda é invertido. A gente estuda o Evangelho e vai buscando no Livro dos Espíritos as questões que apoiam o que está no Evangelho. Na quarta-feira a gente estuda o livro sequencialmente, buscando o apoio nas outras obras, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, no Livro do Céu e Inferno, nas outras obras básicas. Na sexta-feira a gente tem o estudo
das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Missionários da Luz, apoiado também nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Então é um livro também, é um estudo também sequencial muito bom. E no domingo, hoje está acontecendo lá embaixo, no salão de estudo, lá na salinha, o estudo do Evangelho Redivivo, apoiado também nas obras básicas e em outras obras. O Evangelho Redivivo é o Evangelho, não o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o Evangelho de Jesus trazido minuciosamente, apoiado nas obras básicas e nas obras dos espíritas. Então, assim, esses estudos estão aí disponíveis para quem quer aprofundar o entendimento. E à medida que nós aprofundamos o entendimento, a nossa fé vai sendo mais raciocinada, vai sendo mais real. Nós vamos começar a saber o porquê das coisas. Por que estamos fazendo? Por que devemos nos cuidar da nossa caminhada moral, da nossa autodisciplina? Porque nós estamos sabendo o futuro que nos espera, como que a vida, o que a vida nos proporciona e exige de nós, vamos assim dizer. Então, assim, através do conhecimento, não às cegas, né? Então é importante o estudo por causa disso. Convido a todos para participar. É só para chegar no horário do estudo, e chegar na salinha e começar. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender disso. A casa está com uma promoção da pizza em casa. Essa é a parte gostosa da situação também. Pizza em casa, vários sabores, calabresa, frango com requeijão, pizza à moda, marguerita. É uma pizza pré-assada que a fraternidade vai fazer aqui. E a pessoa pega, só levar para casa, é só colocar um pouquinho lá no micro-ondas e ela está prontinha para degustar. Esses eventos são em benefício da continuação das obras da casa. Nós temos muitas coisas para fazer aqui na fraternidade. Nós temos que fazer uma entrada para as pessoas que têm deficiência física, para cadeirantes. Nós vamos mudar aqui o layout um pouco, vai ter uma entrada, uma rampa, para facilitar o escoamento das pessoas caso aconteça algum acidente, um incêndio, alguma coisa. Tem uma saída mais favorável para as pessoas não se machucarem. São exigências também da fiscalização, né? Então nós temos essas obras todas para executar, temos as próprias despesas da casa, por isso a gente faz esses eventos. Então essa pizza aqui, independente, é um evento excepcional, delicioso, porque essas pizzas são feitas com muito amor e carinho. E quem quiser participar, né, essa venda vai acontecer até o dia 17. Agora já está chegando no final. Faz por esse cartazinho, tem aqui um QR Code, ou pode fazer ali na biblioteca também, através do QR Code. E aí faz o Pix do valor de R$35, e no dia 20/9, de 14 às 16h30, a pessoa passa aqui e pega a pizza dela prontinha. Então, está o convite aí. No mais, vamos agradecer ao nosso irmão Miramês, a nossos benfeitores do plano maior e a Jesus, por esses esclarecimentos, por essas reflexões aqui deixadas pela nossa expositora, nossa irmã Rosilene, e fazer a nossa prece de encerramento. Mas eu gostaria só de lembrar que após a prece, aqueles que desejarem tomar o passe, é só se dirigirem aqui pelo lado aqui. Lembrando que o passe não é uma obrigação para quem frequenta as reuniões públicas. O passe, ele é próprio para aqueles que têm indicação do receituário. Mas claro que todos podem tomar o passe, mas eu digo que não é necessário, porque o passe já é dado para todos nós aqui no salão durante a palestra. A espiritualidade age e a gente já sai daqui com o passe tomado, com as energias revigoradas, independente de ir ali na cabine. Mas aqueles que desejarem, é só se dirigir.
Jesus amado, obrigado por mais essa oportunidade de estudo e de reflexões. Abençoe a todos aqui presentes nos 2 planos da vida. Abençoe a nossa irmã expositora, para que seja sempre essa pessoa alegre e disposta ao trabalho. Que a sua paz possa nos envolver, nos conduzir em segurança aos nossos lares. Que assim seja. Obrigado a todos, que tenham um bom fim de semana.